Fala aí, galera. As imagens que vocês viram agora são do confronto entre Azerbaijão e Armênia. Bom, eu sou o professor Roberto Stabile e a gente vai falar um pouquinho sobre esse conflito. Primeiro o seguinte, por que esse conflito está acontecendo? Um território chamado Nagorno-Karabakh é o território que é reivindicado pela Armênia, mas ele é de propriedade do Azerbaijão, reconhecido internacionalmente. Esse território, por exemplo, tem 150 mil habitantes aproximadamente e todos armênios, mas com domínio do Azerbaijão. Desde 1988, esses dois países reivindicam essa questão territorial. De lá para cá, foram mais de 30 mil mortos. No entanto, é importante a gente ressaltar o seguinte, essa região, depois de 1990, onde aconteceu um conflito, o exército azeri do Azerbaijão foi expulso da região e tudo foi controlado pela Armênia. Entretanto, esse território, como eu falei, pertence ao Azerbaijão. Bom, e aí a gente começa a entender o seguinte, qual a diferença entre esses dois povos? Primeiro, o Azerbaijão é um país com domínio muçulmano, enquanto os armênios são cristãos. Então, primeira divergência entre eles. Uma outra questão bem interessante aí é a gente levar em consideração o seguinte, essa região é uma região importante, é uma região do Cáucaso, é uma região onde passa dutos de petróleo, passa dutos de gás natural, então é uma região muito valorizada principalmente para a Rússia. Existem outros conflitos nessa área, principalmente pelo seguinte, galera, todo mundo achou que com a globalização não ia ter mais conflito algum. Pelo contrário, temos vários conflitos. E esse agora, que é um conflito que vem desde 1990, 1988 praticamente, em 1990, quando as tropas do Azerbaijão foram expulsas dessa região, essa região foi controlada, entre aspas, pela Armênia. Existem outros aspectos. Em 2006, por exemplo, aconteceu uma explosão que matou mais de 200 pessoas. Ou seja, esse território não é um território que está em paz. Pelo contrário. Mas como a gente está vivendo num período bem complexo da pandemia, os países que estavam nessa região fazendo o apoio em termos de paz, são países que estão preocupados hoje com a questão principal do Covid, que são Estados Unidos, França, a própria Rússia. Como em julho e agosto aconteceram movimentos militares na Turquia e Azerbaijão em conjunto, aqueles exercícios militares são comuns e não houve nenhuma manifestação, nenhum pio das grandes potências mundiais, praticamente isso incentivou a ocorrência desse conflito. O conflito começa dia 27 de setembro, mas nenhum dos dois lados se acusaram por iniciar esse conflito. O grande problema é, será que esse conflito pode ter relações maiores do que a gente espera? Porque, apesar da região pertencer ao Azerbaijão, existe um questionamento muito grande entre os armênios que financeiramente controlam essa área e reivindicam a sua possessão. No entanto, tem uma peça-chave nessa questão geopolítica, a Rússia. A Rússia tem uma base militar na Armênia e tem boas relações com o Azerbaijão. Então, por mais que a gente entenda que o mundo contemporâneo seria um mundo globalizado, um mundo de paz, certamente essa região pode ter a paz definida por uma grande potência militar chamada Rússia, porque é o único país que realmente pode acabar com esse conflito. Como eu falei no início do vídeo, foram mais de 30 mil mortos no conflito que vai desde 1988 até agora. Então há uma preocupação muito grande, principalmente com os civis. E essa região é uma região que já tem conflitos com a Chechênia, a questão do conflito da Síria, ou seja, os conflitos no mundo que todo mundo achou que com a globalização ia acabar, na verdade, não acabou. Bom, galera, eu sou o professor Roberto Stabile, acessem nosso canal, se inscrevam, ative lá o sininho, dê lá o joinha pra gente, porque mais notícias, mais atualidade para vocês. Um abraço a todos, galera.